Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos esse livro então aqui psicografado por Chico Xavier e foi então ditado por Emmanuel, faz parte daquela série intitulada Romance de Emmanuel, que começou com o livro Paulo e Estevão, que foi o primeiro que eu fiz da série e que é inclusive o livro preferido do Chico, de acordo com o que eu li sobre ele. E esse aqui, ele tem uma particularidade, porque é o Emmanuel que está ditando e é o Emmanuel o ator dessa história também que ele está contando aqui há 2000 anos, que é a história do senador Públio Lentulus, que era um senador romano, que viveu ali naquela época. Ele estava com mais ou menos 30 anos, ali no ano de 32, onde nós estamos. A história começa no ano de 31, na era cristã, ou seja, Jesus Cristo estava ali, tinha começado então a fazer as pregações dele externas, tinha vindo ali aqueles 3 últimos anos que Jesus Cristo se apresentou para o público. Então nós começamos no ano de 31, ali em Roma, e agora nós estamos no ano de 32 em Jerusalém, para onde eles foram por causa da doença da filha deles. Eles quem? O Públio Lentulus, que é o senador, que era o Emmanuel, e a Lívia, a mulher dele, que tinham 2 filhos, que era a Flávia, que estava cometida de hanseníase, e o pequeno Marcos, que tinha acabado de nascer, tinha alguns meses ainda. Então, no vídeo anterior, foi o 3º capítulo, que foi em casa de Pilatos, nós vimos que terminou então quando ali depois de um jantar que Pilatos ofereceu para o casal Públio e Lívia, que foram também, claro, o tio dele e a mulher dele, que era a Fúvia, com quem eles estavam morando, e estava presente também a Cláudia e o Sulpício, que era o chefe ali da guarda dele. Então, terminou quando eles saíram ali para o jardim, e o Pilatos aproveitou, então se afastou do grupo e aproveitou para investir, para fazer as investidas dele em direção à Lívia, já que ele estava com intenções, digamos, não tão dignas assim com relação a ela, sem respeitar nem mesmo o marido dela. E aí então a Fúvia e o Sulpício viram eles ali tendo aquela, quando o Pilatos abriu então a intenção para Lívia, ela recusou veementemente, porém a Fúvia ouviu aquilo e já armou um plano para estar então envenenando a mente do senador contra a própria mulher dele. E aí então ela contava então com a ajuda do Sulpício, que estava investindo ali, ele queria também ser amante dela. Então ela disse a ele que se ele o ajudasse nesse plano, então ela ficou com muito ciúme, porque ela é amante do Pilatos, ela não queria então ser substituída ou então ser preterida à Lívia. Ela podia até continuar, mas a Lívia seria a primeira aqui, porque ela conheceu, ela viu que Lívia era diferente. Então ela concordou, o Sulpício concordou, então, e os dois começaram a armar o plano aqui nesse 4º capítulo, que é intitulado Na Galileia. Vamos ver então como é que continua. No dia imediato a esses acontecimentos, às primeiras horas da manhã, Públio Lentulus foi procurado na intimidade do gabinete particular dele por Fúvia, que se lhe dirigiu criminosamente nestes termos. Ou seja, ela não esperou, pelo menos nesse ponto ela é aquela coisa que não deve se deixar para amanhã aquilo que a gente deve fazer agora. É óbvio que ela estava agindo ali criminosamente, como está dizendo aqui, para envenenar um casamento, para espalhar mentira só por causa de ciúme e inveja. Então, mas ela foi logo na segunda-feira. Senador, o ascendente de nossas ligações familiares obriga-me a procurar-vos para tratar de um assunto desagradável e doloroso. Mas, nas minhas experiências de mulher, cumpre-me aconselhá-lo a resguardar sua esposa da insídia dos próprios amigos, pois que, ainda ontem, tive oportunidade de surpreendê-la em íntimo colóquio com o governador. Aqui ela destilou ali todo o fel dela, todo o ódio dela, todo o ciúme, toda a inveja que ela tinha da Lívia. Então ela aqui trouxe, então, jogando ali para ver o que aconteceria. Então
ela colocando essa dúvida, plantando essa dúvida então ali na mente, no coração do senador. O interpelado estranhou aquela atitude insólita, grosseira, contrária a todos os seus métodos de homem de bem. Repeliu dignamente a investida, encarecendo a nobreza moral de sua esposa, passando Fúvia a relatar-lhe com os mais exaltados floreios de sua imaginação doentia a cena da véspera nas suas mínimas minudências. Ou seja, ela estava contando o que ela viu ali floreado pela imaginação doentia dela. Ou seja, é o que dá para a gente imaginar, não é? O senador ficou pensativo, mas sentiu-se com a precisa coragem moral para repelir a insinuação caluniosa. Pois bem, disse ela, terminando a denúncia, muito longe levais a vossa confiança e boa-fé. Um homem nunca perde por ouvir os conselhos da experiência feminina. A prova de que Lívia caminha na estrada larga da prevaricação tê-la-eis muito breve, porquanto ela há de preferir a partida imediata para Nazaré, onde o governador buscará encontrá-la. E dizendo-o, retirou-se apressadamente, deixando o senador algo desalentado e compungido, pensando nos corações mesquinhos que o rodeavam, porque no tribunal da consciência não se sentia disposto a aceitar ideia que viesse compuscar a valorosa nobreza de sua mulher. Então aqui ele tinha ali a consciência dele que dizia, não, isso são corações mesquinhos, isso não é o que pode confiar. Ele não aceitava que qualquer coisa que viesse, então tá ali tirando a nobreza da mulher dele, jogando qualquer coisa que fosse manchar a moral dela. Porém, imenso véu de sombras cobriu-lhe o espírito sensível e afetuoso. Sentiu que em Jerusalém conspiravam contra ele todas as forças tenebrosas do seu destino, experimentando vasto deserto no coração. Ali não encontraria a palavra prudente e generosa de um amigo como Flamínio, com quem pudesse desabafar suas profundas mágoas. Então ali ele sentindo saudade, sentindo falta de ter alguém com quem conversar, alguém com quem desabafar. Numa situação dessa, ter um ombro amigo, ter uma pessoa em quem confiar é vital, não é? Tanto quanto ali no final do último capítulo, eu acredito que a comunicação entre eles teria sido vital. Aqui também, se ele tivesse alguém, e aí ele pensa, ali ele não tinha o Flamínio, que ali em Roma ele considerava como um pai. Apesar de ter dado alguns conselhos que também fizeram mais ou menos ele se afundar, né? Absorto nessas meditações angustiosas, não viu que as pétalas das horas rodopiavam incessantes nos torvelinhos do tempo. Só muito tempo depois percebeu o vozerio de um dos serviçais de confiança, vindo a saber que Sulpício Tarquínios lhe solicitava o obséquio de uma entrevista particular, pedido a que atendeu com o máximo de atenção. Admitido ao interior do gabinete, o lictor referiu-se sem preâmbulos aos fins da visita, explicando com desembaraço. Senador, honrado com a vossa confiança no caso de vossa transferência para uma estação de repouso, venho sugerir-vos o arrendamento de rica propriedade pertencente ao nosso compatrício nos arredores de Cafarnaum, encantadora cidade da Galileia, situada no caminho de Damasco. Ali o caminho de Damasco que a gente conhece bem ali do livro Paulo e Estevão, porque foi exatamente ali na entrada de Damasco, onde ele estava indo com mais duas pessoas que o acompanhavam. Ele estava indo exatamente prender, acredito que Ananias, um cristão então que foi ele que apresentou os evangelhos para a noiva dele, a noiva de Paulo de Tarso, que era
Eu sempre falo Beatriz, mas não era, o nome dela era esqueci agora. Mas então, porque ele ficou então com tanta raiva dessa pessoa que havia, porque ela já era, desculpa, agora vem, aparece e some. Então, ele estava indo ali então caçar um cristão, Ananias, e foi ali nas portas de Damasco que Jesus Cristo, então, ele ouviu a voz de Jesus Cristo, viu aquele clarão, ficou cego fisicamente e abriu o olhar espiritual dele. É verdade que já escolhestes Nazaré, mas ao longo da planície de Esdrelon, e Esdrelon eu vi aqui que é uma planície que estende por quase 19 quilômetros, desde ali dos montes de Nazaré até os montes da Samaria ao sul. É verdade que já escolhestes Nazaré, mas ao longo da planície de Esdrelon, as casas confortáveis são muito raras, acrescendo que seríeis obrigado a enormes dispêndios em serviços de remodelação e benfeitorias. Então, num espaço vasto desse, acredito que talvez essa informação que ele esteja passando aqui não seja realmente verídica, mas faz parte, então, desse plano criminoso, como o Emmanuel caracteriza ali em cima dele e da Fúvia. Tenho ali um amigo, Caio Gratos, decidido a arrendar por tempo. Então ele diz assim, que seria ali, desculpa só voltando um pouquinho, ali em Nazaré não seria possível, porém em Cafarnaum o caso é diferente. Tenho ali um amigo, Caio Gratos, decidido a arrendar por tempo indeterminado a esplêndida vila dele, que é uma herdade provida de todo conforto, com pomares preciosos, num ambiente de absoluto sossego. O senador ouvia o preposto de Pilatos como se o espírito lhe pairasse noutra parte, mas, como se tivesse a atenção subitamente despertada, exclamou na atitude de quem argumenta consigo mesmo. De Jerusalém a Nazaré temos 70 milhas. Onde fica Cafarnaum? Muito distante de Nazaré. Obtemperou o lictor com segunda intenção. Ou seja, ele não precisou, ele não disse onde ficava, muito distante, ou seja, muito distante. Então, como ele já sabia que a Fúvia já envenenou a mente dele, dizendo que Pilatos vai se encontrar, quer ir se encontrar com a Lívia em Nazaré, então quanto mais distante de Nazaré, melhor. Está bem, Sulpício, respondeu Públio com ares de quem tomou uma resolução íntima. Estou muito agradecido pela tua gentileza, que não esquecerei de recompensar em tempo oportuno. Aceito tua sugestão, que reputo sensata, mesmo porque, de fato, não me pode interessar a aquisição definitiva de qualquer imóvel na Galiléia, atenta à necessidade de regressar a Roma dentro em breve. Ficas autorizado a concluir o negócio, porquanto me louvo nas tuas informações, descansando confiadamente no teu conhecimento do assunto. Aqui, então, não passa nem no sonho mais distante dele que o Sulpício está ali, então, de combinação com a Fúvia, para estar realmente acabando, trazendo muito problema para a vida dele. E aí, então, ele confia nele e aceita a sugestão. Secreta satisfação transpareceu nos olhos de Sulpício, que se despediu com fingido reconhecimento. Públio Lentulus descansou novamente os cotovelos na mesa de trabalho, submerso em profundas cismas. Aquela sugestão de Sulpício chegava no instante psicológico de suas angustiosas cogitações, porque em face dessa nova providência conseguiria instalar a família longe de qualquer influência da casa do procurador da Judéia, salvando assim sua reputação dos salpicos ignominiosos da maledicência. Ele então, achando que aquilo foi providência divina, que não conseguiram uma casa em Nazaré, longe de pensar que era tudo um plano diabólico, ele achando realmente que fosse uma coisa que veio para o bem, para resolver os problemas dele.
A denúncia de Fúvia, todavia, desdobrava sucessivas preocupações no seu íntimo, fosse pelo inopinado da calúnia ou pelo espírito de perversidade com que a mesma fora urdida, seu pensamento mergulhou em ansiosas expectativas. À noite, naquele mesmo dia, após o jantar, vamos encontrá-la a sós com Lívia, no terraço da residência do pretor, que por sua vez se ausentara de casa por algumas horas, em companhia de seus familiares, para atender a imperativos de certas pragmáticas. Então a gente vê que ele estava ali depois desse dia, que foi muito realmente tormentoso, para os nervos dele, ele se via ali após o jantar sozinho, então já que a família que estava recebendo eles, que era a própria Fúvia e o tio dele, o pretor, eles estavam ausentes. Notando-lhe no rosto sinais evidentes de profunda contrariedade, rompeu a esposa com a encantadora intimidade de seu coração feminino. Querido, pesa-me ver-te assim, dobrado ao jugo de tamanhos desgostos, quando esta longa viagem deveria restituir-nos a tranquilidade necessária ao desenvolvimento dos teus encargos. Ouso pedir que apresses a nossa mudança de Jerusalém para um ambiente mais calmo, onde nos sintamos mais a sós, fora deste círculo de criaturas cujos hábitos não são os nossos e cujos sentimentos desconhecemos. Quando partiremos para Nazaré? Para Nazaré? Repetiu o senador com voz irritada e sombria, como se o tocasse o espírito venenoso do ciúme, lembrando involuntariamente as acusações infundadas de Fúvia. Que a gente lembra que ali Fúvia disse a ele, não está acreditando, ela vai pedir para ir para Nazaré o quanto antes, porque ela quer ter um lugar secreto ali para se encontrar com o governador. Ela não disse isso, mas foi isso que ela quis dizer. E aí ele, como homem, esqueceu que ele tinha combinado ali com o governador, com Pilatos, na noite anterior, exatamente ir para Nazaré. Sim, prosseguiu Lívia, súplice e carinhosa, pois não foram essas as providências ontem aventadas? É verdade, querida, exclamou Públio, já pesaroso, voltando a si dos maus pensamentos que havia abrigado por um instante. Mas resolvi depois instalarmos-nos em Cafarnaum, contrariando as últimas decisões. E tomando a mão da companheira, como se buscasse um bálsamo para a alma ferida, sussurrou-lhe de manso: Lívia, és tudo que me resta neste mundo. Nossos filhos são flores da tua alma, que os deuses nos deram para a minha alegria. Perdoa-me, querida. Há quanto tempo tenho vivido absorto e taciturno, esquecendo teu coração sensível e carinhoso. Parece-me estar despertando agora de um sono muito doloroso e muito profundo, mas despertando com a alma receosa e oprimida. Andam-me no íntimo amargurados vaticínios. Temo perder-te quando quiser encerrar-te no peito, guardando-te no coração eternamente. Perdoa-me. E aqui o que me vem também é que, assim como Paulo de Tarso estava ali e teve a honra de ter o próprio Jesus Cristo vindo resgatá-lo, vindo dar uma chance para ele. O que você está fazendo, cara? Olha, você está metendo os pés pelas mãos, o que é isso? E ele viu exatamente. Eu volto a dizer aquilo que eu ouvi ali do professor Aricoto, quando ele fala das divisões ali dos degraus, que a primeira pessoa só pensa na alimentação e está se salvando a si própria. No segundo degrau, ela já quer comer e procriar, comer e sexo. E aí, então, aqui a gente vê, porque o Públio também ele teve esse sonho, que a gente já viu ali no início, que ele está tendo assim a gente vê até muita ajuda da vida para ver se ele desperta, se ele acorda, porque também aqui, ele no cargo de senador, ele podia também, como Pilatos, ter muitas amantes, não é? Jovem ainda, ele podia ter a Lívia ali em casa como a mulher, para ter a família para mostrar, mas podia ter as amantes dele, assim como o Pilatos fazia.
Porém, ele não, a gente vê que ele, assim como Paulo de Tarso, que também diz ali no livro que ele teve oportunidades de namorar, ele que era solteiro, e ele não encontrou namorada nenhuma, não quis namorar com nenhuma mulher, até que ele encontrou a noiva dele, que era Abigail, lembrei agora o nome. Eu sempre, ali no vídeo anterior, ou no início desse, eu não lembrei o nome dela era Abigail. Ele também era fiel a uma só mulher, então eu acredito que eles já tinham passado desse segundo degrau e é por isso, estava faltando algumas acertos ainda, é por isso que a vida estava dando uma chance a mais para eles, porque enquanto a gente está no primeiro ou no segundo ainda, há que se andar um pouco mais, eu acho, né? A gente até fecha as oportunidades que a gente pode ter de ajuda da vida. Só a minha forma de entender. Enquanto ela o contemplava, surpresa, seus lábios sequiosos lhe cobriam as mãos de beijos ardentes. E não foram apenas os ósculos afetuosos que brotaram nesse transbordamento de carinhos. Uma lágrima lhe gotejou dos olhos cansados, misturando-se às flores da sua afeição. Que isso, Públio? Choras? Exclamou Lívia, enternecida e angustiada. Sim, sinto os gênios do mal cercando o meu coração e a mente. Meu íntimo está povoado de visões sombrias, prenunciando o fim da nossa felicidade. Mas eu sou um homem e sou forte. Querida, não me negues tua mão para atravessarmos juntos o caminho da vida, porque contigo vencerei o próprio impossível. Aqui ele dizendo então que ele está vendo as visões sombrias que estão prenunciando o fim da felicidade deles, mas ele diz que ele é um homem e ele é forte, mas não foi isso que a gente viu aí na continuação. E que ele pede que ela não negue a mão dela, mas a gente vai ver que não foi bem assim. Ela estremeceu em face dessas observações que lhe não eram familiares. Num relance, retrocedeu à noite anterior, considerando o atrevimento do governador que dignamente repelira, experimentando ao lado da aflição pelo companheiro soberana tranquilidade de consciência e, tomando ligeiramente as mãos do esposo, levou-o a um canto do terraço, onde se postou à frente de uma harpa harmoniosa e antiga, cantando baixinho, como se sua voz, naquela noite, fosse o gorjeio de uma cotovia apunhalada. E agora, gente, ela vai cantar, mas eu vou só ler para vocês, não vou ousar cantar aqui, tá bom? Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Olha que linda declaração ela fez para ele através desses versos aqui, que eu não me lembro e não está marcado aqui. Ela trouxe então, tocando a harpa e trazendo então essa linda canção aqui para ele, para ver se levantava o ânimo, né? Tratava-se de uma composição dele na mocidade, tão ao gosto da juventude romana, dedicada a ela própria, e que seu talento musical guardava sempre para circunstâncias especiais do seu sentimento. Olha que linda relação de amor eles têm, não é? Naquele instante, porém, sua voz tinha tonalidades diferentes, como se houvera encerrado na garganta uma tote negra divina, exilada dos prados brilhantes do paraíso. Na última nota, tocada de tristeza e angústia indefiníveis, Públio tomou-a brandamente de encontro ao peito, forte e resoluto, como se quisesse reter para sempre no coração sua joia de inimaginável pureza. Uau, que momento lindo entre os dois!
E a gente pensar que um amor tão puro desse jeito não foi capaz, então, de vencer a crueza da inveja, do ciúme, vindos então da Fúvia e juntamente com Pilatos, juntamente com todo esse pessoal que está totalmente voltado para o externo. Mas eles aqui tiveram, acredito, ajudaram a ali tecer um pouco, porque eles já tiveram essa oportunidade, a primeira oportunidade de saber que há uma saída ali com Jesus Cristo, que está em Cafarnaum mesmo. Depois ele próprio vai encontrar Jesus Cristo e ainda assim não é possível, mas é que tudo acontece como tem que acontecer, não é? Agora era Lívia chorar copiosamente nos braços do companheiro e este a beijá-la nos transportes de sua alma leal e por vezes impulsiva. Depois daquele arroubo emotivo, Públio sentiu-se desanuviado e satisfeito. Por que não regressamos a Roma quanto antes? Perguntou Lívia, como se seu espírito estivesse clarificado por luzes proféticas com relação aos dias futuros. Junto dos filhinhos, retomaríamos nossas obrigações habituais, cientes de que a luta e o sofrimento estão em todos os lugares e de que toda alegria significa neste mundo uma bênção dos deuses. Então ela ali falando para ele, vamos voltar para Roma, a gente vai. É lógico que o sofrimento eles estão presentes em todos os lugares, mas pelo menos a gente ia retomar nossas obrigações habituais e como há sofrimento e luta em todos os lugares, não é muito melhor se a gente estiver ali com gente, com amigos próximos, familiares, e não ali para onde eles foram, que eles estavam realmente no meio de lobos, não é? O senador ponderou a proposta da companheira, estabelecendo a análise de toda a situação no seu íntimo, obtemperando por fim. Tua observação é justa e providencial, minha querida. Mas que diriam os nossos amigos quando soubessem que, depois de tantos sacrifícios com a viagem, havíamos resolvido a permanência de apenas uma semana em região tão distante? E a nossa doentinha? O organismo dela não tem reagido de modo eficaz em contato com o novo clima? Estejamos confiantes e tranquilos. Apressarei a partida para Cafarnaum e em breves dias estaremos em novo ambiente, segundo os nossos desejos. Aqui então, primeiro ele se mostra preocupado com o que diriam, aquela coisa da gente ficar preocupado com o julgamento do outro. O que vão dizer? Nós viemos para passar um tempo e agora a gente volta. O que o pessoal vai dizer que a gente fez uma viagem sacrificada e longa dessa para ficar só uma semana? Então já coloca o olhar do outro antes do que realmente deveria importar. E depois, se o problema deles era a filha doente e a pessoa, eles haviam ouvido um relato de que um profeta havia curado, que o Sulpício contou então do encontro que ele teve com Jesus Cristo e contou da passagem dele curando uma criança. Então eles estão um pouco, não sei ainda, meio sem atenção controlada. Eu estou fazendo o livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, durante a semana, eu deixo o link aqui se você quiser ver, e ele fala de atenção controlada. Quando nós estamos com atenção controlada, a gente não perde as oportunidades, a gente consegue estar atento o suficiente para percebê-las, e eu acredito que é isso que estava faltando aqui para eles. Assim aconteceu efetivamente. Reagindo às vibrações perniciosas do meio, Públio Lentulus providenciou a solução de todos os problemas atinentes à mudança, fazendo ouvidos moucos às indiretas de Fúvia, enquanto Lívia, escudando-se na superioridade de sua alma, buscava insular-se dentro do pequeno mundo de amor dos dois filhinhos, fugindo à presença do governador, que não desistira dos seus assédios, e junto de quem a figura nobre de Cláudia sabia despertar em todos a mais sincera simpatia. 2 servas foram admitidas ao serviço do casal, na perspectiva de sua transferência para Cafarnaum.
não que fossem indispensáveis ao desdobramento das atividades domésticas, em face dos servos numerosos trazidos de Roma. Contudo, o senador examinara a utilidade dessa providência, considerando que ele e a família viriam a necessitar de um contato mais direto com os costumes e dialetos do povo, reconhecida a circunstância de que ambas conheciam a Galiléia. Então aqui, depois que eles decidiram que não voltariam para Roma, tiraram essa possibilidade, então eles estão organizando, o público está providenciando a solução para todos os problemas pertinentes à mudança, e a Lívia está ali se fazendo de forte realmente, se apegando aos afazeres com os 2 filhos, para fugir à presença do governador e também, acredito, a todas as indiretas da Fúvia. E aí eles decidem admitir 2 novas servas que conheçam a Galiléia, apesar deles não precisarem, mas porque eles trouxeram muitos escravos de Roma, seria interessante ter alguém que tivesse contato mais direto com os costumes e dialetos, já que eles estavam em uma região diferente, de outra linguagem, outra cultura. Então eles contrataram Ana e Semele, recomendadas por amigos do pretor, e elas foram recebidas ao serviço de Lívia, que as acolheu com bondade e simpatia. Então, por aqui a gente fica, gente. Vamos ver como é que vai se desenrolar, tá bom? Para não ficar muito longo também esse vídeo. E no próximo episódio, no próximo vídeo, a gente vê então como é que vai continuar toda como que é essa teia, esse tecido que a vida tá fazendo aqui com a vida do Emmanuel, quando ele era esse senador romano há 2000 anos, ali onde ele era o Públio Lentulus. Ele está contando então essa saga dele aqui para nos servir de roteiro, para que a gente possa aprender com ele, para que nós possamos ser aquele sábio que aprende com o outro, porque o inteligente aprende com o próprio erro, que nós sejamos sábios para aprender com os erros dele. É por isso que ele está trazendo a vida real dele, não é ficção, é verdade como roteiro para a gente. Mas se a gente ainda não estiver preparado, quem sabe a gente precisa de mais 2000 anos para entender. Tomara que não é? Esse realmente é um livro gigantesco, como um guia para que a gente possa estar fazendo essa travessia nessa realidade de luz e sombra e nessa realidade do dual, onde tudo é relativo. E nós que somos seres infinitos divinos, então estamos aqui fazendo essa passagem, para isso a gente tem aquele véu do esquecimento, a gente toma aquele chazinho de esquecimento, e é por isso que às vezes a gente acaba flertando mais com a sombra, e aí depois a gente leva um tempinho e um pouquinho de sofrimento para voltar para a luz. É isso que ele está mostrando aqui para a gente. Se a gente for bem atento, a gente não precisa cair nos mesmos buracos que ele caiu, não exatamente os mesmos, porque os tempos são completamente diferentes, mas as situações, as pessoas, os seres humanos continuam os mesmos, tá bom, gente? Eu espero que vocês possam estarem gostando também da leitura que eu estou fazendo, que as interferências que eu faço com as minhas participações, que possam também estar sendo contribuição para o entendimento. E eu agradeço muito a Jesus Cristo por estar me ajudando, por estar me inspirando, por estar me guiando, e agradeço a vocês por estarem assistindo, agradeço a você que compartilha o vídeo, agradeço a você que deixa a sua curtida, você que manda a sua mensagem, você que se inscreve no canal. Se for leve e você não fez ainda, por favor faça, eu vou ficar muito contente, muito agradecida. E especialmente espero estar sendo contribuição se você não souber ler, se você não tiver tempo de ler, ou se você for também deficiente visual, tá bom? É esse o meu grande objetivo, é poder estar sendo contribuição de alguma forma. E então, e se você também tem algum preconceito contra esse livro, você não acredita em reencarnação, só vê, não precisa nem... Só vai até o final para ver se não muda alguma coisa na forma como você pensa, tá bom? Mas cada um capta quando capta, tá? E então eu espero encontrar você no próximo vídeo para dar continuação, ver como é que vai continuar essa história, tá? Muito obrigada, tchau!